Boa noite, que a paz de Jesus seja com vocês, amém? Igreja, é o seguinte, se eu vou pedir para vocês virem um pouco mais para frente, vocês podem vir por gentileza, para ficar todo mundo aqui desse lado aqui, para ficar mais fácil. Eu sei que você já aqueceu o banco aí, mas seria bom se vocês ficassem mais pertinho da gente, todo mundo junto. Pode ser? Ok, obrigado. Bom, nós estamos começando uma série a partir de hoje, com o tema geral, Jesus, a graça Salvador. Então, pelas próximas 3 quarta-feiras estarei aqui com vocês. Na última quarta-feira vai ter um amigo meu aqui pregando, falando também sobre a graça salvadora. Então, nesse mês de maio, às 4 de oração, nós vamos falar sobre Jesus, a graça salvadora. Começando hoje por esse tema: Cristo é o tesouro. Por que Cristo é o nosso tesouro? Porque nós precisamos entender sobre a questão da graça. E a graça nós sabemos que é um favor imerecido. E você, então, já a partir de hoje, já pode falar com o grupo da igreja, com os irmãos, com as irmãs, com os convidados, que durante 3 quarta-feiras seguidas estarei com vocês. E a última nós teremos um amigo meu aqui falando sobre a graça salvadora. E na última quarta-feira será o Ministério da Mulher também falando sobre milagre de Jesus. Muito bem. Abra suas Bíblias em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13 é o nosso capítulo como base para a nossa reflexão dessa noite. Cristo é o tesouro. Eu quero fazer uma pergunta para você: o que você faria se você encontrasse um tesouro? Você cuidaria de logo pegar um mapa do tesouro? Ou você pegaria aquele tesouro e levaria para a sua casa? O que você faria se você encontrasse um tesouro? Aqui em Mateus capítulo 13, abra sua Bíblia em Mateus 13, versos 44 a 46. Mateus capítulo 13, verso 44 a 46. Todos acharam? Posso ler com vocês? Mateus capítulo 13, verso 44 a 46, diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Verso 45: o reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui, vai e compra aquele tesouro. Com essa leitura desses 3 versos, convido a você, da forma que você está, vamos inclinar nossa fronte e vamos falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai, fizemos leitura da Tua Palavra e rogamos que o Espírito Santo do Senhor fale a mente e o coração de cada irmão e cada irmã, jovem e criança aqui esta noite, abençoando cada família convidada, que teu Espírito Santo e que Jesus Cristo seja o tesouro da nossa vida. Perdoa cada um de nós, fortaleça a nossa fé e nos dê tua paz, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Muito bem. Cristo é o tesouro. Como eu já disse inicial, imagina você então encontrar alguma dessas pedras preciosas. Ali você tem diamante, no meio você tem rubi, aqui você tem esmeralda, safira. Essas são pedras preciosas. O que você faria se você encontrasse alguma dessas pedras? São pedras de grande valor. Agora veja a foto seguinte: pedras semi-preciosas. A primeira, topázio, turmalina, granada, berílio e opala, que é a foto do meio. Imagina essas pedras semi-preciosas. Por que isso tem a ver com a gente? Agora veja aqui as pedras de menor valor: ametista, jaspe, ônix, que é essa aqui preta, ágata, crisópraso e jade. Essas são as pedras de menor valor. Mas aqui no texto nós acabamos de ler, em Mateus capítulo 13, 44 a 46,
diz que o homem, ele vendo uma pedra preciosa, ele escondeu aquela pedra, ele foi em busca de valor para então comprar aquele terreno e agora adquirir aquele terreno para encontrar aquela pedra preciosa. Há uns anos atrás, em 1988 aproximadamente, um garimpeiro em Minas Gerais encontrou um ovo de ouro e aquilo mudou completamente a sua vida. Agora imagine um homem agora trabalhando, garimpando, e agora ele encontra no terreno um ovo, uma pedra de ouro, e a sua vida foi completamente mudada. Olhando para esse mundo hoje, a gente vê que as pessoas estão conectadas às coisas seculares, menos nas coisas de Deus, porque o mundo hoje está preocupado mais com ideias, com projetos, com coisas materiais, menos com Deus. Agora imagina você agora nesse palacete, aonde as grandes catedrais foram construídas com ouro. Isso aqui é uma mesquita, tá? Uma mesquita, por exemplo, quem vai no Oriente Médio, quando chega na parte do Egito, você vai encontrar várias mesquitas assim, ou talvez na própria Turquia, ou em Israel, e assim por diante. Agora imagina a pedra mais valorizada hoje: painite, aquela primeira ali, a segunda é esmeralda, esse diamante vermelho, o rubi, aí você tem a pérola e por último o ouro. O ouro bruto dessa forma, né? Depois que vai lapidando, faz aquela pedra bem preciosa. Cristo, ele é o tesouro acima de tudo isso. A Bíblia diz em 1 João 2,15 a 17 de que não ameis o mundo nem o que? As coisas que há no mundo. Se você ama o mundo, o amor do Pai não pode estar em mim, não pode estar em você. Há um texto de Mateus que diz que onde está o tesouro estará o que? O coração. Portanto, eu e você devemos tomar cuidado com relação a essas coisas. Agora imagine o reino do céu é semelhante a um tesouro. O homem encontra ali, ele deixa ali, e agora ele vai e compra para encontrar aquele tesouro. Nos tempos comuns de Jesus era comum esconder tesouros na terra, porque havia pilhagens, havia invasão de hordas de salteadores, mudança de governo que ditava pesados tributos, ou seja, impostos altos. A segurança era interna, mas o local era às vezes esquecido pelo dono, ou pela morte, ou a prisão que separava o dono daquela riqueza, e quem achava ficava muito feliz. Alguém aqui já encontrou algum mapa do tesouro? Imagina você achar o mapa do tesouro e agora você sair pelas montanhas por um local e agora ir em busca daquele tesouro. Você lembra em 1980, quando na Serra das Peladas ali, as pessoas foram atrás do grande tesouro e exploraram aquela terra até dissecar ela? Assim são as pessoas. O que é que o mundo hoje busca? Poder e dinheiro. Andando pela região aqui hoje, o que eu vi, pessoas preocupadas com festa, com bebida, com uso de entorpecente, e assim por diante. Esse é o mundo que nós hoje estamos vivendo. As pessoas estão buscando um tesouro secular, um tesouro terreno. Alguns com ideias mirabolantes. Hoje, por exemplo, conversei com uma jovem e percebi que a mente está totalmente voltada para outras coisas. Agora imagina aquela pessoa que foi dos caminhos de Deus e agora procurar um outro tesouro. Que tipo de tesouro você tem buscado no dia a dia? Jesus ou as coisas seculares dessa vida? Cristo, ele é o tesouro da parábola. Jesus é a pedra mais preciosa que temos neste mundo. Se Jesus não for o centro da minha, da sua vida, o que vai adiantar essa graça salvadora para a gente? Jesus é tudo o que nós precisamos. Hoje, visitando algumas pessoas, eu perguntei assim: vocês estão dispostos a aceitar a esse Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas? E alguns pararam, demoraram e no final responderam que sim. Eu disse assim: e se vocês hoje chegassem à conclusão de tomar a decisão de batizar nas águas, qual é a sua decisão ao lado de Jesus?
E alguns disseram assim: eu quero voltar para os braços de Jesus. Jesus é a graça salvadora. Jesus é aquele que deixou o céu para vir a essa terra. Ele é o tesouro dessa parábola. Ele é aquele que quando encontra, ou quando a pessoa encontra Jesus, a sua vida é mudada, a sua vida é transformada. Você já encontrou pessoas que viviam no mais leve hoje? Você teve casos de amigos que usavam entorpecente e hoje não mais usa? Você encontrou pessoas que um dia eram homossexual, agora não é mais? Ou prostituta, agora não é mais? Jesus é o grande tesouro. Ele é a pedra fundamental na vida do ser humano. Lembra da história do jovem rico? Em Mateus capítulo 19, o jovem rico, ele tinha tudo, fazia tudo do agrado de Deus, mas o seu coração ainda era conectado aos bens materiais. E quando veio a destruição da cidade de Jerusalém, segundo o escritor Joséfo, aquele homem morreu ali de fome. Talvez morreu sem Jesus. Quantas pessoas hoje, nesse exato momento, perecem e morrem sem Cristo Jesus? Pergunto para a igreja, me responda: qual que é melhor? Estar na igreja? Preste bem atenção na pergunta. Qual que é melhor? Estar na igreja ou estar em Cristo? Está em Cristo. E por que as pessoas respondem que é melhor estar na igreja? Porque se você está em Cristo, se eu estou em Cristo, nós vamos estar na igreja. Na igreja somos nós e vamos obedecer a Jesus. O que Jesus quer de nós é apenas obediência. Se naquele tempo era difícil, imagina agora, no tempo que nós estamos vivendo agora. Família. Quantas pessoas às vezes têm problema com a família? Os 10 mandamentos, a guarda do sábado. Imagina agora Estevão sendo apedrejado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo decapitado pelo imperador Nero, João jogado no caldeirão fervente. Tudo por questão de Jesus é o tesouro. Você faria o mesmo também? Você colocaria Jesus como o grande tesouro da sua vida? Em Lucas capítulo 9, 23 a 25 diz que nós devemos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Tomar a cruz significa o quê? Entregar a nossa carga nas mãos de Jesus, suportar a oposição, ser fiel à crítica, tudo por amor a Jesus. Aqui diz, devemos deixar tudo que nos impede de seguir a Jesus. Tem essa música do Hinário Antigo que diz: a Jesus seguir eu quero, seja a sorte sim qualquer, onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temer. Então nós devemos seguir a Jesus sem temer. O caminho para a vida eterna é um caminho estreito que requer renúncia. Hoje eu fiz esse apelo para essas duas pessoas, aliás, essas duas casas que eu fui de pessoas com relação ao estudo da palavra de Deus. O primeiro falamos sobre salvação e o segundo falamos sobre a questão da restauração da verdade. E ambas as partes disseram sim, eu quero servir a Jesus, eu quero Jesus como tesouro da minha vida. Talvez você está aqui na igreja 10, 20, 30 ou mais tempo, anos, mas ainda não entendeu que Jesus é o tesouro. Ele é o caminho para a vida eterna. O jovem rico, segurado, entusiasmado, perguntou: bom mestre, o que eu faço para alcançar a vida eterna? Jesus falou: filho, vá, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Mas aí o seu coração ficou ali. Ele trocou os valores eternos pelos valores terrenos. Muitas pessoas têm trocado Jesus por um copo de cachaça, por uma droga, por uma prostituição, por uma vida de promiscuidade. Tem trocado Jesus por nada. Talvez pelo marido, pelo filho, pela esposa, pelo dinheiro, pelo poder, pela fama, por uma coisa que tudo passa. Às vezes os obstáculos podem ser a família, pode ser os mandamentos, a perda do emprego. E no século XXI que nós estamos hoje vivendo, Cristo, Ele é o tesouro.
devemos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus Cristo. Essa jovem que um dia conheceu Jesus, ela era japonesa, possivelmente da religião shintoísmo, uma religião oriental que acredita em vários deuses, como você está vendo aqui. Essa jovem um dia realizando uma série de conferências na sua cidade, e ali então ela resolveu aceitar a Jesus. Ela era filha de conde, e agora imagina agora uma condessa agora vivendo por amor a Jesus. O seu pai, quando soube da sua decisão lá de Jesus, disse para ela: filha, você está disposto a renunciar à sua fé e ficar com o pai? Ela: pai, jamais eu poderei renunciar a Jesus, porque essa graça salvadora me salvou, me encontrou, me trouxe paz, me trouxe luz, me trouxe alegria, me trouxe vida, me trouxe esperança de salvação. E agora então o pai disse para ela: filha, você não é mais a minha filha, saia de casa. E quando ela estava dentro da casa, ela tinha empregados que ajudavam, coordenavam, carregavam as coisas para ela. E agora ela sai com as suas malas e ela diz o seguinte: bom, já que eu sei dar aula de inglês, alemão, japonês, então eu vou alugar um quarto e vou prosseguir a minha vida. E assim ela fez. Durante 3 meses ela ministrou aula, ganhou a sua vida assim e prosseguiu a sua vida. Um belo dia, depois de 4 meses, o seu pai aparece à sua porta batendo: filha, eu estou com saudade, volto para casa, mas eu estou prestes a morrer, e agora você acende velas, então quando eu morrer. Ela diz: papai, eu poderei voltar para casa, mas jamais poderei trair meu Jesus. E então o pai diz para ela: filha, você então não é mais a minha filha, você está deserdada, você vai perder 180 milhões de dólares, ou seja, a herança que é minha passarei para uma outra filha. E assim a filha disse: o que me importa é ficar com Jesus do que milhões por uma pérola. Então a pérola é Jesus. Ela tocou $1 milhão e deixou de lado. Resultado, que o pai encontrou uma filha adotiva, passou herança para aquela filha, o pai faleceu e a filha prosseguiu a sua caminhada com Cristo Jesus, e o pai morreu sem Jesus. Muitas vezes as pessoas preferem seguir as coisas seculares do que seguir a Jesus. Esse homem, o nome dele é Nailton, ele levou 20 anos para entregar o coração a Jesus Cristo. Aqui vocês podem observar que ele perdeu a mobilidade das pernas. Por quê? O pastor Celino Gonçalves, irmão do Luiz, do Antônio, Raimundo, família Gonçalves, ele já havia feito estudo bíblico para esse senhor há 20 anos atrás. E agora, nesse ano de 2024, em janeiro, 16 de janeiro, o pastor Celino teve o privilégio de batizar esse senhor juntamente com a ajuda de 2 diáconos, depois de 20 anos. Ou seja, o evangelho alcança a pessoa. Esse homem entendeu que o tesouro era Jesus Cristo. O tempo pode se passar. Talvez você pode dizer o seguinte: olha, esse é um caso perdido. O tempo passa, mas Deus ainda pode resgatar qualquer pessoa. Agora imagine essa senhorinha de 97 anos, Dona Lolita Barcelos, no auge da sua vida, aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Não existe tempo e hora e idade, basta a pessoa tomar a decisão lá de Jesus. A pergunta que Pedro fez para Jesus, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19. Olha a pergunta que Pedro fez para Jesus. Mateus 19, verso 27 a 30. Mateus 19, 27 a 30 diz o seguinte: então Pedro lhe falou: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Pedro fez essa pergunta para Jesus, e Jesus responde para ele: em verdade vos digo, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tribos, para julgar as 12 tribos de Israel. Verso 29:
E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe ou mulher, ou filho ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais. O que vai acontecer, igreja? Vai herdar a vida eterna. Porque muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão o quê? Os primeiros. Então a pergunta é: o que nós vamos ganhar Jesus se nós deixarmos tudo para seguir? Vai ganhar o que? Vida eterna. O que aproveita o homem? Em Mateus capítulo 6, aqui o texto é errado, mas é Mateus 6, 19 a 21. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? E o último texto: buscai em primeiro lugar o que? O reino de Deus. Isso é o que eu e você devemos fazer todos os dias. Nós devemos colocar Cristo como o centro da nossa vida. O que devo fazer então para que eu possa ser salvo? O primeiro passo está ali, ó, crer na pessoa de Jesus Cristo. Segundo passo, arrepender e converter-se. Terceiro passo, confessar os pecados a Jesus. O quarto passo, guardar os mandamentos de Jesus. O quinto passo é ser batizado nas águas por imersão. E o último, perseverar no caminho de Jesus na verdade e na guarda dos 10 mandamentos, inclusive o sábado do Senhor. Perseverar nos ensinamentos de Jesus até o fim e falar do amor de Cristo para todas as pessoas. Qual será a sua decisão hoje? Esse tesouro aqui ou esse aqui que deu a vida por mim e por você? É uma questão de nós pararmos e pensarmos. Foi por você e por mim que Ele morreu na cruz para nos salvar. E Ele vai voltar em breve e nos dará a vida eterna. Ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Em breve esse Jesus voltará e nos dará um novo céu e uma nova terra. Eu pergunto para você essa noite: você deseja ter esse tesouro na sua vida? Você deseja que Jesus seja o centro da sua vida, saia das páginas da Bíblia e seja o primeiro no seu coração? Sim. Enquanto nós escutamos agora a música que será projetada, gostaria que você fizesse uma reflexão hoje em sua vida. Se Cristo voltar hoje, qual está sendo o tesouro da sua vida, do seu lar? Será que a graça salvadora, o favor imerecido de Jesus tem sido de fato o tesouro seu e meu, nosso? Que nós possamos abrir nosso coração para Cristo Jesus nessa noite. Possamos sair daqui diferente. Como a irmã cantou a primeira música, a esperança é Jesus. Depois ela cantou o bom pastor. Ele quer ser o nosso bom pastor, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Mas eu e você temos que abrir o nosso coração para Jesus. Aceite Ele, viva por Ele, obedeça a Ele, e terás um tesouro no céu, que é vida e vida em Jesus.